Ezequiel 37, versículo 1 diz assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Versículo 4: então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluias. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele não profetizou aquilo que vinha do seu coração, da sua mente, do seu axiologismo. Ele profetizou aquilo que o Senhor falou, a palavra dele. Então nós vamos profetizar o que? A palavra de Deus. Versículo 7: enquanto profetizada, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos com tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano, o Senhor: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia, glória a Deus. Era um exército enorme. O que eu quero trazer aqui nessa noite, que o Espírito Santo quer nos revelar aqui nessa noite, é que Deus, Ele quer nos levar a este lugar. Imagina você neste lugar, num vale muito grande, onde tem ossos, onde está ali, imagina, né, quando a gente vê em filmes, deserto, cheio de coisas e lugares, e aqueles ossos, lembra aqueles filmes grandes que tem aqueles ossos que as pessoas até passam no meio? E era exatamente o cenário em que o profeta ali se encontrou. E ali você pode olhar e falar assim: já é seco, osso tudo seco, tudo misturado, tudo quebrado. Você não sabia o que era uma perna, como diz a Valentina, né? Eu até esqueci o nome científico que ela deu aos ossos. A tíbia, o perônio, a tia, o filho, eu não sei. Ela falou o nome certinho, o rádio, enfim. Mas você imagina cada osso ali, você não sabia qual ligação, você não tinha um mapa, um manualzinho, não, o que eu vou conectar, o que eu vou fazer. E ele não sabia nem quantas pessoas tinham naquele lugar, quanto havia morrido. Mas Deus levou a ele aquele lugar e falou para ele assim, ó: pode reviver esses ossos, pode reviver esses ossos. Às vezes nós nos encontramos em situações, em lugares que às vezes nós estamos, e que às vezes a gente olha e fala assim: está tudo seco, morreu meu ministério, morreu meu casamento, morreu, sei lá, a esperança de ter algo, um trabalho novo, a sua vida espiritual, o seu ministério, a sua vida familiar, as suas projeções de futuro. E Jesus hoje quer te levar, está te levando a este lugar, e está falando para você: pode reviver estes ossos, pode reviver essa situação. E aí sabe o que ele respondeu? Senhor, só Deus sabe. Porque na nossa força, no nosso axiologismo, naquilo que a gente acha, às vezes a gente olha e fala assim: cara, não pode acontecer, não vai acontecer, não pode reviver, não pode. Por quê? Porque na nossa nós não temos poder para falar assim: não, cresça um osso, ou um tendão, ou vai, acontece.
Nós não temos esse poder, mas Jesus tem esse poder. E aí ele disse para Ezequias: olha, então você vai profetizar assim. E ele assim profetizou: cresça ossos, cresça tendões, cresça, ajuntem-se pele e tudo mais. E ele, uma palavra muito importante aqui que eu quis frisar, é que ele profetizou aquilo que o Senhor ordenou. E o que o Senhor tem te ordenado, e o que o Senhor tem te falado, e o que o Senhor tem colocado no seu coração. Às vezes tem situação que vem trazer desânimo, às vezes tem situação que vem trazer uma depressão, um amor fracassado, uma situação, não sei. E o Senhor está diante de você, fazendo essa pergunta para você aqui nessa noite: eu posso reviver estas coisas? Às vezes a gente já perdeu a esperança, a gente já perdeu a fé, às vezes a gente já perdeu a perspectiva, porque a gente tem olhado a situação na nossa perspectiva, mas Deus quer que nós olhamos na perspectiva dEle. E assim Ezequias falou: Senhor, Tu o sabes, porque Ezequias tinha a ciência daquilo que o Senhor podia fazer, e não daquilo que ele como humano poderia fazer. Ele tinha a ciência de quem era Deus, e Deus hoje está aqui te perguntando: será que eu posso reviver isso? Porque se você não quiser, Deus também não vai fazer, mas se você quiser, Ele pode fazer. Se você desejar, Ele pode fazer. Se você fala: Senhor, Tu sabes, porque Senhor, na minha força, no meu entendimento, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, eu já não enxergo mais, mas o Senhor pode fazer. Aleluias. Você pode profetizar aí: Deus vai fazer de novo. Amém? Você pode repetir: Deus vai fazer de novo. Não importa se o diabo destruiu, se alguém falou, ou se alguém trouxe uma sentença, Deus pode fazer novamente, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Mas às vezes no caminhar, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos indo, às vezes a gente começa a desacreditar. O Paulo trouxe algo muito importante aqui, que o povo caminhou durante muito tempo com Deus, e eles receberam bênçãos do Senhor, livramentos, enfim, foram um povo muito próspero, mas eles se esqueceram. Ezequiel, isso, Ezequiel, eu estava falando o quê? Ezequias, é quase igual. Obrigado, glória a Deus, está vendo? Dê um aplauso ao nome de Jesus pela vida do Paulo. É importante nós termos pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Eu vou ler de novo. Ezequiel, é isso. Por quê? Onde é que eu estava mesmo? Tá. Eu vou voltar aqui. É importante nós fluirmos nos ministérios. Mestres, apóstolos, pastores. Qual é o outro? Esqueci. Evangelistas e profetas. Porque é isso, o mestre ele sempre vai atento. Opa, você falou algo errado aí. Eu falo, beleza. Eu sempre falo para eles: ó, se eu falar alguma besteira, me avise, em nome de Jesus. Amém? Você pode fluir nesses 5 ministérios, amém? Assim você deseja? Amém? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra. Então Ezequiel estava ali naquele, e o que eu estou dizendo é que o povo de Israel, ele recebia muito daquilo que o Senhor tinha falado, mas eles se esqueceram. Por quê? Porque estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo ok. Aí quando veio, o povo, Deus falou assim: olha, lembra da história de José? José veio, resgatou o povo, e ali passou-se 400 anos. Você que não veio no culto de quinta-feira, eu falo para você, entra no YouTube, assista, é uma grande bênção, foi um ensinamento muito bom. E o povo estava ali, José, depois passaram-se 400 anos de que José estava naquela cidade, que José foi príncipe ali naquela cidade, foi governador no Egito, e o povo se esqueceu, os governadores se esqueceram de quem era José, do que ele tinha feito. E eles não mais estavam clamando a Jesus, não estavam mais clamando a Deus. Mas o que acontece? Deus havia feito promessas para eles, Deus havia colocado sobre eles algo muito especial. E quantas coisas Deus colocou sobre nossas vidas, e nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. Mas hoje Deus está aqui nos chamando, dizendo que Ele vai fazer de novo sobre as nossas vidas.
Amém? E às vezes nós estamos em lugares, em situações que nos levam e que nos tiram do centro e da vontade de Deus, das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Talvez é uma amizade, talvez é um emprego, talvez é alguém que está do seu lado, um negócio. Mas a tua história com Deus, ela vai te lembrar do que já aconteceu no passado, e ela vai acontecer de novo. Por quê? Porque este Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então, se você crê que o mesmo Deus que operou o milagre lá no passado é o mesmo Deus que hoje está aqui, Ele não mudou. Então, por que muitas das vezes ainda nós duvidamos? Esse mesmo Deus que falou para Ezequiel, olha assim, profetiza, Ele está falando para você, que também é um servo de Deus, que também é um filho de Deus, assim, olha, profetiza. E o mesmo Deus, Ele operou lá no passado, Ele pode operar hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Mas esse entendimento que Deus vai fazer de novo, que aquilo que Ele fez no passado, essa é uma garantia que nós temos, que só quem conhece e tem o caráter de Deus. Porque para nós, quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos crendo nele a cada dia. Nós vamos sabendo o que Ele tem para nós. Nós não vamos duvidar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque quando nós deixamos de ter intimidade com Deus, nós começamos a simplesmente só caminhar e andar e falar assim, ah, tá, beleza, e Deus, ah, não, tá tudo bem, tá tranquilo, tá legal. Mas muito melhor é caminhar com Deus quando está tudo bem, não só quando está mal. Porque quando nós caminhamos com Deus, quando nós continuamos com Deus, quando está tudo bem, nós temos até mais, vamos dizer assim, vamos ter mais qualidade com Deus. Porque às vezes no meio da luta, no meio da situação, no meio de um vale de ossos secos, no meio diante de uma dúvida, de uma impossibilidade, às vezes a gente começa a duvidar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e a gente sempre vai duvidar. A gente sempre vai ter aquela pontinha, ah, mas será? Mas e aí? Mas esse mesmo Deus, Ele quer ter relacionamento conosco a cada dia. Sabe por quê? Porque Ele tem uma estação, a cada estação Ele tem algo novo para as nossas vidas. Ele não muda e Ele continua sendo o mesmo. E quando nós estamos nele, nós não vamos ter dúvidas em relação à próxima estação que virá. Amém? E eu creio que nós viveremos uma estação poderosa em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Nós já estamos vendo que vai ser o verão. Oh, glórias. Amém? Nós já estamos vendo que vai ser o verão. Então nós já estamos crendo que o nosso verão vai ser trincado de quente. Oh, glórias. Vai ser muito bom. Quem gosta do verão aqui? Todo mundo gosta do verão, né? Então, as estações, nós temos que crer que a próxima estação vai ser melhor que a que nós estamos vivendo. Então nós precisamos crer no Senhor, crer que Ele pode. Eu creio que nós viveremos essa estação poderosa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus poderoso. Não tem um desafio, não tem batalha, não situação alguma que obrigue Deus a dizer não posso. Porque para Deus Ele tudo pode, e para Ele tudo é possível. Deus pode mudar toda e qualquer situação, toda e qualquer maldição em bênçãos. É o que diz a palavra dele. Toda doença em saúde, toda desordem em ordem. Mas nós precisamos crer e profetizar. E a nossa geração tem ficado calada. Nós temos ouvido e visto que muita gente tem falado muita besteira, às vezes no altar ou na internet. Sabe por quê? Porque nós que estamos buscando a verdade de Jesus, às vezes não estamos profetizando, não estamos falando, não estamos professando aquilo que é a verdade do Evangelho de Jesus. Os profetas calados. Nós não podemos ser esses profetas calados. Nós temos que anunciar a palavra e a mensagem de Jesus a cada dia.
Por quê? Porque somente no meio dessa desordem vai se levantar aqueles que têm Jesus e que têm a palavra e que têm a autoridade do céu para pôr todas as coisas em ordem. Aleluia! Porque na nossa nação nós temos 50 milhões de convertidos, 50 milhões de convertidos, mas ainda porque a nossa nação ainda tem corrupção, a nossa nação ainda tem muita mentira, a nossa nação ainda não prosperou. Por que isso? Sabe por quê? Porque ainda nós não nos levantamos como este profeta e falamos: Senhor, Tu o sabes, e sobre a Tua palavra, Senhor, eu vou profetizar, e sobre a Tua palavra nós profetizaremos, e essa situação irá mudar. Mas quando nós ficamos retraídos, quando nós ficamos, com medo, mas será que vai duvidar? Se Deus te mandou, fale. Se Deus te mandou, profetize. Se Deus não te mandou, não faça, também fique. Porque Ele diz assim, eu vou profetizar aquilo que o Senhor está me dizendo, não aquilo que eu estou pensando, é aquilo que o Senhor está dizendo. E às vezes nós ficamos olhando para o passado. Mas no passado foi assim. No passado mas foi assado. Mas no passado Deus usou. No passado, olha irmãos, eu falo para você, no passado sim, eu já vi. Eu sou cristão desde berço e já vi muitas coisas acontecendo. A perna crescendo, gente emagrecendo, milagres acontecendo, já vi. Mas eu quero ver hoje. Porque foi aquilo que Deus realizou no passado. Deus realizou no passado, mas já ficou. E eu quero ver hoje, aqui neste lugar, neste tempo que se chama hoje presente. Aleluia! Sabe por quê? Porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, é o mesmo Deus que opera hoje, operará eternamente. Aleluia! Você pode engrandecer o nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Aleluias! Glória a Deus! Sabe que Deus tem um projeto para cada um de nós. Sabe que Deus tem algo muito poderoso para nós. Mas quando nós duvidamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, às vezes nós abortamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você sabe que quando nós estamos gerando algo, nós nos tornamos um útero profético. E este lugar e esta igreja, ela foi gerada exatamente dessa forma. Nós ficamos durante 9 meses dentro de uma célula, dentro de um lugar, 9 meses exatos. E depois desses 9 meses nós viemos aqui e abrimos. Então uma igreja nasceu. E nós ali geramos um útero profético. Mas quando Deus gera algo em você, só você tem o poder de abortar aquilo que Deus tem para você. Quando Deus começa a gerar algo em você, você tem que deixar para que o processo aconteça, para que essa promessa nasça, para que aquilo que o Senhor te prometeu nasça. Deus poderia ter abortado até coisas na sua vida por conta do seu passado, por conta daquilo que você foi, por conta daquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus poderia ter abortado o processo dele. Mas sabe, queridos, Ele preferiu sustentar a palavra dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele preferiu morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Porque aquele exército, Ele profetizou, veio uma parte, lembra? Cresceu ossos, peles e tudo mais, e estava morto. E aí Ele falou assim, você vai profetizar agora o quê? Vida. E veio do vento dos 4 cantos e ali profetizou vida sobre aqueles ossos. E esse mesmo Jesus, Ele desceu, ele enfrentou os processos, Ele enfrentou todas as dores, Ele enfrentou todas as dificuldades, para que nós tivéssemos vida em abundância. Então Ele não se importou com o processo
temporário aqui na terra, porque ele poderia chegar aqui e falar assim: eu sou poderoso, eu sou, e aconteço e eu falo. Ele falou assim: não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele não veio fazer a vontade dele. Em nenhum momento Jesus se engrandeceu. Ele apenas manifestou aquilo que o Pai pediu para ele fazer. Mas o que eu estava aqui, foi uma aspas aqui do Espírito Santo, aleluia, não estava aqui. Mas Deus continua dizendo para nós que cada promessa que Ele fez, cada palavra que Ele te deu, Ele está te esperando lá no seu futuro. Então você não desista daquilo que o Senhor tem para você, não desista do chamado que Ele tem sobre a sua vida. Deus poderia ter desistido do teu chamado, Deus poderia ter desfeito tudo aquilo, mas Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos fé, por isso nós enfrentamos as dificuldades. Aleluias! Ele é fiel e justo para cumprir as promessas. E sabe que eu comentei até esses dias com a minha esposa sobre isso, e a gente estava conversando exatamente um ponto. É que às vezes Deus nos dá algo, Deus nos forma e Deus nos coloca num lugar, numa geografia, numa situação, mas vem ali o inimigo, ou às vezes a gente mesmo causa, e aí a gente é envergonhado, às vezes a gente é, ridicularizado, desacreditado. Às vezes você faliu, às vezes a sua família faliu, às vezes o seu emprego, às vezes o seu projeto faliu. E aí você fala assim: pode sobreviver tudo isso? Pode sobreviver? Sabe, queridos, teve um momento antes de nós nem sonharmos com tudo isso, mas Deus colocar isso sobre nós, que nós ficamos assim: Senhor, será que nós fizemos algo de errado? Porque vinham coisas e acusações sobre as nossas vidas, e talvez venham coisas e acusações sobre a sua vida que as pessoas estão colocando, que é algo que Deus mandou você fazer, e aí as pessoas: mas que isso? Para que isso? Começa a te desacreditar. Ou você projetou a sua família, a sua casa, seu emprego, seu negócio, eu não sei, e aí em certo momento aconteceu um fato e você quebrou, você faliu, ou separou, eu não sei. Mas a palavra de Deus, que no lugar da vergonha Ele nos dá dupla honra. Ele nos dá dupla honra. E essa dupla honra, meu querido, ela sempre acontece, ela não acontece no lugar ermo, não, ela acontece no lugar da vergonha. Ela acontece no lugar da vergonha. Sabe por quê, querido? Deus é poderoso e Ele é glorificado quando essa dupla honra vem no lugar, mas Ele é muito mais exaltado quando no lugar onde você foi ridicularizado, Ele te levanta e Ele te coloca de pé e fala assim: ó, eu estou honrando o meu servo, e esta honra vem de Deus e não minha. Porque não sou eu que estou forçando, não, mas é Deus que está levantando. Então quando nós entendemos que essa dupla honra vem de Deus, meu querido, nós agarramos mais nele ainda. Ele é muito mais glorificado. Mas não é para nós às vezes cantarmos, aquela música: quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai se arrepender. Como é que é? Quando vê você na bênção, vai dizer: não, essa música aí não é muito de Deus, não. Confesso para você, é uma música de vingança, e Deus não é Deus de fazer a nossa vingança. Deus é justo. Minha é a justiça, e minha é a vingança. Então, às vezes a gente vai cantar isso, quando vê você na prova, quando você vai, a minha vitória vai ter sabor de mel e tal. Não faça isso. A minha vitória vem de Deus.
A minha vitória vem de Deus, a honra vem do Senhor. Quando você foi desacreditado, quando você foi ridicularizado, quando você foi derrotado, eu declaro que em nome de Jesus, essa dupla honra do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. E vai ser no lugar aonde você teve essa vergonha, o Senhor vai te trazer essa dupla honra. Ele vai restabelecer. Aleluias. Sabe, querido, sabe por que isso? Porque aquilo que o Senhor derramou sobre você, ela não foi revogada. Então você não pode parar de sonhar, você não pode parar de acreditar naquele que te prometeu, naquele que te falou. Porque pode Ele fazer, posso eu fazer alguma coisa, posso eu ressuscitar? Senhor, Tu o sabes. Senhor, Tu o sabes. E eu profetizo que nenhum talento que o Senhor confiou vai ser enterrado ou esquecido sobre a sua vida. Você vai mergulhar no Senhor, você vai confiar mais. À medida que você vai descansar no Senhor, Ele vai começar a te surpreender. Quando você começar a se posicionar, Deus vai abrir as portas de milagres. Não vai faltar nada, não vai faltar essa unção, essa coragem, essa ousadia, para que assim você prossiga, para que você não tenha medo, para que você tenha uma visão extraordinária, para um chamado extraordinário que o Senhor tem sobre a sua vida. Aleluias. Que você possa se lembrar daquilo que o Senhor te falou, que você possa lembrar tudo aquilo que o Senhor tem para você, mas que nós precisamos aprender a passar muitas vezes por alguns processos. Porque toda promessa, ela tem um caminho. Não é porque Deus te prometeu hoje que amanhã ela vai acontecer. Pode ser que aconteça, não sei, é Deus que sabe. Senhor, Tu o sabes. Como Ezequiel aconteceu, pode acontecer. Mas se nós pegarmos alguns personagens da Bíblia, algumas pessoas que tiveram essas promessas, houve um processo, mas o processo também já faz parte da promessa. Lembra de José? Como eu falei, José, ele teve um sonho, e aí ele falou, não, eu estava assim e tal, não sei o que. Lembra disso? Eu não vou ter muito tempo para ler, mas José, ele teve um sonho, mas até entre ele sair, Deus deu o sonho, e até ele chegar a concretizar aquele sonho, teve um tempo, teve um processo. Teve marcas, teve dores, teve lutas, teve prisões, teve renúncias. E muitas vezes no meio do caminho a gente não renuncia, não quer renunciar às nossas vontades. Ou às vezes a gente quer ceder à pressão do inimigo, quer ceder à tentação. Porque esses processos, eles já fazem parte da nossa promessa, fazem parte daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós temos que cuidar muito bem dos sonhos que Deus nos deu, que Deus colocou sobre as nossas vidas. Se você recebeu esse sonho do Senhor, é como eu estava falando aqui sobre esse útero profético. Se você recebeu esse sonho do Senhor, gere esse sonho do Senhor até que ele aconteça. Minha esposa falou esses dias para mim, mas algumas promessas, algumas coisas ainda não se cumpriram. Eu falei, continue a acreditar até que elas aconteçam. Porque se é o Senhor que prometeu, elas vão acontecer em nome de Jesus. Mas a única forma de nós abortarmos esse sonho é nós vivermos os nossos sonhos. Quando nós vamos viver os nossos sonhos, nós abortamos o sonho de Deus. Não dá para ter, a não ser que for gêmeos, né? Ou trigêmeos, não sei. Mas é uma gestação, é uma barriga só. E é como o Tyler ali nasceu, bonitinho, 9 meses. Nós acompanhamos um pouquinho mais, alguns meses nós acompanhamos, e nós vemos a promessa nascendo. E eu lembro no dia que eles estavam aqui para
já para quase nascer, para o Tyler quase nascer. E Deus nos trouxe algo aqui que Deus estaria mudando uma chave, não só na vida do Tyler, na vida do Júnior e da Aline, mas na nossa vida também, que ele seria esse símbolo, que o Senhor estaria trazendo algo novo e muito maior sobre as nossas vidas. Amém? Mas nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor fala sobre as nossas vidas. Precisamos entender que uma semente não é somente uma semente. Às vezes Deus coloca algo, um sonho em nós, e a gente fala, mas é tão pequeno, mas é tão isso. Mas uma floresta, ela começa com uma semente, começa com uma árvore, a não ser que você chegue a algo e plante, mas é uma. Mas essa árvore também, para ela crescer, ela também foi semente um dia. Então uma semente não é somente uma semente. Um homem não é somente um homem quando ele é capacitado pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então creia que você é essa semente, é este homem capacitado, posicionado em Deus, para representar uma nação, para representar o reino de Deus. A Bíblia nos diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Ah, pastor, isso está escrito? Está. Se você lá em Zacarias 4:10 diz assim, ó: e os que não deram valor algum a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Não despreze os pequenos começos. Muitas igrejas, muitas empresas, muitas pessoas começaram do nada. E às vezes a gente despreza, não, mas aquela igrejinha, mas aquele irmão, mas aquela empresa, não, mas sabe o que é? Ele está começando. Não despreze os pequenos começos. Sabe por quê? Um dia Deus vai colocar essa pessoa em honra. Um dia Deus vai fazer com que essa pessoa cresça. Mas às vezes a gente despreza também o que é grande. Alguém que já está há muito tempo, alguém que já está lá, e que esse alguém às vezes tem sabedoria, credibilidade, direção, e às vezes a gente despreza também. Mas o Senhor está falando para nós não desprezarmos os pequenos começos. E eu quero exemplificar duas questões aqui, até profissionais. A Lumara, ela começou, quanto tempo, Lumara, você começou no seu comércio? 7 anos. Foi difícil o começo? Muito difícil, certo? Minha sogra está aqui, quantos anos de Fatã? 30 anos. Foi difícil o começo? Até hoje é difícil. Mas é de alguém que está há muito tempo na estrada e sabe muitos macetes, e sabe que é difícil, mas permanece. Mas é alguém que começou também, e que lá atrás também foi, às vezes, ridicularizada, desprezada. Mas que isso, que loucura, você está fazendo? Ela colocou um videozinho esses dias, né? Não sabia, estava meio sem jeito. Mas se você tem um sonho, se Deus colocou algo no seu coração, faça. Às vezes não vai fazer sentido para ninguém, mas se faz sentido para aquele que falou para você, querido, vai embora, vai, faça e aconteça. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te financiar, é Deus que vai te trazer, é Deus que vai te engrandecer. E mesmo você que está lá, creia que o Senhor vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do nosso amanhã. Então nós não podemos desprezar nem os pequenos nem os grandes. Mas o que eu quero trazer aqui, nós não devemos desprezar os pequenos começos, as portas pequenas, as igrejas pequenas. Eu coloquei aqui sobre o pastor Júlio. Ele está completando 1 ano, até antes da gente. E ele também tem uma igreja pequena. E eu gosto muito de honrá-lo, porque ele é um homem de Deus, um homem sério, que prega a palavra, que quer viver o evangelho. E eu faço questão de estar lá com ele, de apoiá-lo, de estar junto. Sabe por quê? Porque também nós somos assim. Porque ele veio aqui também e ele falou assim, cara, estamos juntos, glória a Deus, vamos pregar a palavra, vamos pregar o reino de Jesus, vamos pregar o reino de Jesus. Porque aqui a gente não está visando lucros e nada, a gente está visando almas e vidas para Jesus. Aleluias, amém? Então que nós possamos crer no Senhor, não desprezando aquilo que Ele tem para nós, porque a cada estação Ele vai mudando a nossa história, a cada estação nós vamos crescendo, a cada estação nós vamos caminhando com Jesus. Ah, pastor, mas tem algum jeito de nós vivermos livre desse processo?
Sim, não vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, abortando o sonho de Deus. Não, eu não quero isso para mim, Senhor. Tá bom, eu não vou viver esse processo. Deixa para lá, eu vou viver o meu. É fácil? Não sei. Sabe por quê? Tem um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, ó, ele disse uma frase muito poderosa, assim, ó: caminhar sem Jesus é perigoso, mas quando caminhando com Deus ao nosso lado, nós nos tornamos perigosos. Caminhar sem Jesus é perigoso. A gente pode pegar o nosso sonho e falar assim: Senhor, está aqui, beleza, eu vou caminhar sozinho, tranquilo. Jesus fala para você: tudo bem, não tem problema. Mas quando você está do lado de Jesus, você fala: opa, agora eu estou com o cara, irmão. Sai da frente, como diz o Marco Feliciano. Sai da frente, Satanás! É isso quando nós estamos com Deus. Quando Deus está ao nosso lado, nós estamos perigosos. Então não vai ter doença, não vai ter ninguém. Vai vir, sai da frente, porque eu estou passando, porque eu tenho uma palavra, eu tenho alguém do meu lado que é muito maior do que qualquer essa situação. Aleluias. Quem está recebendo diz um amém. Amém, aleluias. Então você não pode simplesmente desanimar e creia que Deus está ao seu lado, Deus está com você, mas é você quem decide caminhar do lado desse Deus. Deus não vai ficar te puxando pela orelha ou pelo cabelo e falar: vem aqui, não. Quando você decide: eu vou viver do lado de Jesus, Senhor, estou aqui e eu estou apaixonado e eu estou vidrado em Jesus, cara, Deus vai estar do seu lado sim, sempre. Mas é nós que nos afastamos dele, ele não se afasta de nós. O João está aqui, ó, colocou um exemplo aqui. Muita dificuldade no Japão, mas Deus não supriu. Você deixou de Jesus? Você deixou de crer em Jesus, naquilo? Você tem um sonho ainda? Você está crendo nele? Mas é isso. Se ele tem um sonho, ele sempre fala pra gente: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Aí você fala: mas João, de novo? Mas agora de novo? Sim, ele tem um sonho. E se é o sonho do coração dele, irmão, quem sou eu para falar? Se Deus colocou, filho, é ou não é? É ou não é? Mas Deus tem um propósito, Deus tem um processo, Deus tem algo no meio do caminho que ainda nós precisamos aprender até nós chegarmos ao lugar que Ele quer que nós cheguemos. José, ele chegou e ele passou por todos os estágios dentro daquela prisão, dentro da casa de Potifar. Ele aprendeu a administrar, ele aprendeu como viviam os presos, ele aprendeu sobre economia, ele aprendeu sobre agronomia, ele aprendeu sobre tudo, até ele chegar no lugar. E quando ele chegou lá, as pessoas viram e falaram: José, a gente não tem, a gente quer semente, a gente não tem semente. Não, eu tenho semente. Mas a gente não tem mais dinheiro. Mas a gente tem aqui, eu tenho terra, eu tenho casa, eu tenho servos, eu tenho animal, eu tenho tudo. Até que ele governou. Por quê? Porque ele tinha semente, ele se preparou, ele estava no processo. Jesus se preparou. Jesus não era alguém que, não, simplesmente nasceu e estamos lá e quando chegar eu vou. Não, durante 30 anos ele se preparou. Ele também estudou, ele também buscava. Jesus também trabalhava. Jesus era um artesão. Aí eu fiz uma pergunta esses dias, um tempo atrás, não sei se a Mora vai lembrar: por que Jesus era marceneiro? Sabe por quê? Porque o marceneiro, ele cuida dos detalhes. Você já viu um artesão, um marceneiro? Ele vai lá, bonitinho, ele está ali. A gente viu o The Chosen aqui, ele preparando, né, aquelas pecinhas pequenininhas e tal. Jesus, ele vem nos lapidando de uma forma muito especial. Muito especial. E ele é paciente, ele é bondoso. Mas às vezes vai ter coisinhas que ele vai tirar de nós. Vai ter uma lasquinha. Você fala: não, mas não tira essa lasquinha não. Eu preciso tirar, filho. Eu preciso tirar para que você fique bonitinho. Eu preciso tirar. Eu preciso cortar um negocinho aqui. Eu preciso emendar um negocinho aqui. Eu preciso colar uma coisa ou outra. Mas nós precisamos deixar sermos moldados por esse Jesus, moldados por essa palavra, por esse Jesus que se entregou por nós, que Ele colocou em nós uns fôlegos de vida.
Eu quero correr aqui porque a gente precisa finalizar. E saiba que o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Ali quando Ezequiel estava ali sobre aquele vale, ali olhando, e Jesus, eu posso fazer algo de novo? E Jesus está perguntando para você: eu posso fazer algo novamente? Sabe que, queridos, que Jesus está aqui, Ele está dizendo: eu sou capaz de levantar algo muito maior do que vocês tinham ou perderam. Deus tem poder para fazer tudo isso. Ezequiel, ele confiou em Deus, apesar de tudo que ele via, de tudo aquilo que ele via, ele confiou em Deus. Ele confiou naquilo que o Senhor pode fazer, porque ele disse: Senhor, Tu o sabes. E é nesse momento que ele mostrou essa confiança em Deus. E aí sim Deus disse para ele: então profetiza. Então profetizar é anunciar as coisas que ainda vão acontecer. Profetizar é declarar essas promessas de Deus e proclamar o que Deus disse que vai fazer. Então é profetizar. Ainda não aconteceu, mas nós vamos profetizar que vai acontecer. Nós temos um sonho de ter um colégio aqui nessa cidade, amém? Nós temos o sonho de ter um colégio aqui com princípios cristãos, como nós vamos colocar os nossos filhos. Eles não serão idiotizados, não serão levados com ideologias, mas assim como igreja nós precisamos profetizar que isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Nós queremos e nós temos um sonho que essa igreja irá crescer e que ela irá se multiplicar, mas nós podemos profetizar que as vidas virão aqui a este lugar, que elas irão aceitar, que elas irão aqui se arrepender e seguirão o propósito e o processo de Jesus aqui neste lugar. Aleluia! Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Aleluias! É declarar aquilo que o Senhor nos prometeu. É declarar. Muitas declarações foram feitas a nosso respeito, foram feitas a nós e a este lugar e a algumas pessoas, não sei, mas talvez até a você. Deus prometeu e falou e declarou, e às vezes a gente se esqueceu daquilo que Deus nos falou. E Deus está falando para você nessa noite: profetiza. Profetiza a promessa de Deus, profetiza a palavra de Deus. Lembra daquilo que o Senhor te falou. Peça para o Espírito Santo te lembrar daquilo que Ele te falou, e eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Porque Ezequiel, ele declarou a vitória sobre uma aparente derrota, sobre aquilo que estava ali. Ele declarou a vitória do Senhor sobre aquilo que estava derrotado. Talvez fosse um exército muito poderoso em tempos passados, mas estava derrotado, estava morto. E ali ele profetizou que aquele exército se levantou e ele se tornou vitorioso e poderoso novamente. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo novo sobre as nossas vidas. Ele também foi motivado pelo sopro do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele viu ali acontecer. Ficaram mortinhos, bonitinhos, um monte de corpo lá. E falou: o que eu vou fazer com isso aqui agora? Vou ter que dar choque em todo mundo. Estão me ouvindo? Amém? Não, ele foi motivado pelo sopro do Espírito do Senhor, pelo sopro que ele falou assim: então assim, sopre os ventos dos quatro cantos e encha e traga vida sobre esse exército. E aquele exército se levantou. E Deus se chamou aqui nesta noite para que você seja motivado por esse sopro do Espírito de Deus. Não aborte os planos de Deus sobre a sua vida. Não aborte aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Quanto de nós precisamos ser levantados? Quanto de nós precisamos ser revigorados nessa noite? E o Senhor está aqui dizendo para você que Ele vai te levantar. Ele vai te colocar em pé. Talvez uma situação que você ainda não rompeu, ou que você acha que morreu.
Deus está dizendo para você: profetiza, abre a sua boca e declare que haja vida, que haja cura, que haja libertação, que haja abertura de portas, que haja restauração. É isso que o Senhor quer trazer sobre a sua vida. Então, diante de uma situação impossível, Ezequiel profetizou sobre a palavra do Senhor, obedecendo e confiando nele, obedecendo e confiando no Senhor. E este sopro, ele está aqui nessa noite do Espírito Santo. Então nós temos que confiar em Deus, porque Ele é poderoso, e pela fé nós vamos começar a profetizar sobre estes ossos secos, sobre tudo aquilo que você tem como perca, como dificuldade. Eu quero que você feche os seus olhos, que você comece nesta noite a profetizar, que você comece a se lembrar daquilo que o Senhor falou sobre você. Mas primeiro eu quero que você comece a visualizar a situação que hoje você se encontra, a situação que hoje você está, e você falar: mas eu não consigo, porque está doendo, Jesus. Sabe, Senhor, eu não consigo porque eu estou vendo que está tudo morto, e hoje, Senhor, eu não tenho mais esperança. E o Senhor diz para você hoje: profetiza que haverá vida, que haverá cura, que haverá libertação, que haverá transformação em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a sua vida diante do Senhor, e que o Senhor, Ele venha restaurar a sua vida espiritual, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Talvez você tenha já perdido as esperanças de um dia. Que os louvores são uma forma de contato com Deus, a gente já sabe. Aleluia. Mas será que você conhece um dos maiores livros de canções cristãs do Brasil? Talvez você hoje da Igreja Assembleia de você ficou perdido, sem saber o que fazer, e Deus te colocou diante desse vale de ossos secos e está dizendo para você: profetiza, porque esses ossos, eles vão reviver. Aleluias, em nome de Jesus. Se coloque em pé. Pega o pão e lembre-se que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu o pão e deu graças. Foi por amor a mim e a você, foi por amor à nossa casa, à nossa família. Deixa eu falar uma coisa: as vestes brancas estão sendo tecidas ainda. A cada dia que nós ceiamos diante da presença do Senhor, as nossas vestes estão sendo tecidas, elas estão sendo preparadas para um encontro. A cada dia que nós aqui nos reunimos e dizemos: Senhor, obrigado, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, assim as vestes estão sendo tecidas em nós. Então pega esse pão, olhe para ele e fala: obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor foi conosco, e possamos todos ceiar. Aleluias. Aleluias, aleluias. Agora pega o vinho. Da mesma forma, o sangue vertido naquela cruz foi para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi por amor. Não esqueça que foi por amor. Nem eu e nem você estamos sozinhos. Como foi ministrado hoje, pessoas se levantam contra as nossas vidas, palavras vêm. Nós ouvimos muitas palavras, mas lembre uma coisa: palavra nenhuma é maior que a do Senhor Jesus. Podem lançar, podem falar o que for sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa e a tua casa, mas nenhuma palavra é maior do que o Senhor Jesus. Olhe para esse sangue e fala: obrigado, Senhor, por todo o preço pago. Obrigado, Senhor, porque eu posso dizer que a vida é difícil, mas nada foi diante daquilo que o Senhor fez e o preço pago, e nós lhe agradecemos. Podemos todos ceiar. Aleluias. Aleluias. Aleluias, glorifica ao Senhor, aleluias, louve ao Senhor, aleluias. Queridos, nós estamos para viver o tempo novo do Senhor, nós estamos sendo preparados. E se você está aqui hoje e você não tinha ouvido falar que esse Deus está
tecendo a tua história, está reescrevendo a tua história. E hoje você quer, a partir de hoje, viver uma história nova com o Senhor. Você quer, a partir de hoje, você não tinha ainda aceitado a Jesus, você ainda não tinha levantado a tua mão diante dos homens e diante dos anjos. Hoje o Senhor está nos chamando para isso. Se no nosso meio existe alguém que ainda não levantou a tua mão para isso, levanta a tua mão e nós vamos orar juntos.